Alguma vez você já teve a sensação de estar à beira de um colapso, como se estivesse prestes a explodir por dentro? Aquela tensão crescente que faz seus dentes rangerem e o coração acelerar, enquanto tenta manter a compostura. Mas a irritação insiste em ficar. Relaxa, você não é o único. Todo mundo já viveu momentos assim, em que as emoções dominam e a gente acaba dizendo ou fazendo coisas que mais tarde viram arrependimento. A grande questão é, por que aceitamos isso como algo normal? Crescemos ouvindo que sentir raiva ou se estressar faz parte, que não dá para evitar. Só que dá, sim. A calma é uma escolha, e mais do que isso, é uma habilidade poderosa que pode mudar completamente sua maneira de viver. Ativo o meu máximo potencial. Escreva isso. E agora sim, vamos direto ao que você veio buscar. Se você duvida, pergunte aos antigos estoicos. Para eles, o verdadeiro poder não estava em reagir impulsivamente, mas em manter o controle, mesmo no caos. Neste vídeo, você vai conhecer técnicas práticas para desenvolver esse autocontrole e lidar melhor com as situações que costumam tirar você do sério. E a última dica. Bom, ela pode ser exatamente o que você precisa para virar o jogo. Puxa o ar, solta devagar e se abra para uma nova perspectiva. Bora começar. 1. Escute de verdade. É provável que, se você é como muitos, pense que a melhor forma de brilhar em uma conversa é dar sua opinião, soltar sua sabedoria e garantir que todo mundo saiba o que você pensa. Mas em algum momento, você já parou para pensar que talvez a verdadeira arte não esteja em falar, mas em saber calar? Sim, você leu bem, calar. Parece loucura, não é? Mas da próxima vez que estiver em uma conversa, faça o esforço de não interromper. O que você vai descobrir é que há algo mágico em escutar de verdade. Quando você está esperando ansiosamente para responder, você não está mais escutando, está fazendo exatamente o oposto. Na realidade, é como se seu cérebro estivesse em modo de preparação para lançar a próxima bomba de sabedoria, enquanto o outro que está falando se torna só um ruído de fundo. Soa familiar? Acontece com todos nós. Estar presente numa conversa significa estar no momento sem pensar no que você vai dizer em seguida, e isso, amigo, é mais difícil do que parece. Agora deixe-me te contar um segredo. A verdadeira qualidade de uma conversa não depende de quantas vezes você fala ou de quão profundos soam seus comentários. Depende de quão eficaz você é ao escutar e entender o outro. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, não receber conselhos não solicitados, ou pior ainda, que você interrompa com uma resposta antes que termine de falar. Pense em como seria chato um diálogo entre duas pessoas que só se interrompem para demonstrar quem tem o melhor argumento. Um caos, não é? O truque está em ficar calado e realmente escutar quando alguém fala. Concentre-se no que eles estão dizendo, não no que você vai dizer. Se sua mente se desviar, volte ao presente, ao tema da conversa. Um pequeno truque é fazer perguntas abertas que convidem o outro a continuar, sem que você tenha que ser o centro das atenções. Algo tão simples como: e como isso te fez sentir? Ou, o que aconteceu depois? Pode abrir um espaço onde a outra pessoa se sinta valorizada. Outra estratégia poderosa é a técnica da escuta ativa. Não se trata apenas de ficar calado, mas de demonstrar que você realmente está entendendo o outro. Assinta com a cabeça, mantenha contato visual e faça pequenas intervenções como entendo ou interessante. Isso ajuda a outra pessoa a saber que você está prestando atenção sem que precise interromper. Você sabia que às vezes o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer palavra? Os estoicos, por exemplo, enfatizavam a importância do autocontrole e da moderação. Eles não só praticavam o controle de seus impulsos, mas também sabiam que nem todas as ideias merecem ser expressas. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, tanto na reflexão pessoal quanto na interação com os outros. Então, da próxima vez que estiver numa conversa, tente aplicar essas técnicas. A verdadeira mágica acontece quando, em vez de pensar na sua resposta, você se permite simplesmente estar com o outro, escutar. Não só melhora as relações, como também te torna mais sábio, e o melhor de tudo, você economizará um monte de palavras desnecessárias. Pare de pensar que ser o primeiro a falar te torna o mais interessante. Pare de sobrecarregar a conversa com sua sabedoria inabalável. Às vezes a verdadeira arte está em aprender a calar e escutar,
E quem sabe, talvez de repente você se surpreenda aprendendo algo novo finalmente, como dizia Gandhi. O silêncio não é vazio, é um espaço cheio de possibilidades. 2. Cale seu ego. Sabe aquela sensação quando seu ego acorda e começa a dar gritos do fundo do seu ser, pedindo atenção, exigindo que você tenha a última palavra, que você se faça notar, que demonstre o quanto você sabe? Ah, sim, essa sensação de querer ganhar a discussão a todo custo, ainda que no fundo você nem sequer se lembre do que estava discutindo em primeiro lugar. A tentação de calar os demais com suas palavras, como se sua opinião fosse a única válida. É curioso como o ego pode ser tão insistente, não é? Como uma criança pequena que, ainda que te diga que não está com fome, está segura de que a única coisa que precisa é um doce. Nos faz crer que devemos ter sempre a última palavra, que se nos calamos perdemos uma espécie de batalha invisível, e no entanto, a única coisa que estamos perdendo realmente é nossa paz mental. O verdadeiro desafio, o que poucos se atrevem a enfrentar, é aprender a ficar calado, essa habilidade de dizer, ok, não tenho que dizer nada, de frear esse impulso tão humano de falar sem cessar, sem pensar, só porque o ego está gritando. O cérebro, com toda a sabedoria que guarda, está te dizendo, psiu, calma, não precisa. E você o que faz? Ignora o conselho porque o ego está muito ocupado com seu show. A filosofia estoica tem algo muito claro sobre este tema. O controle, controlar as emoções, controlar os pensamentos, controlar inclusive o impulso de ter sempre a última palavra. Sei que é tentador, mas aqui vai o truque. O que acontece quando você cala é que você ganha clareza, ganha espaço para refletir, ganha a habilidade de escutar e, sobretudo, você se liberta do peso desnecessário de ter que demonstrar algo, porque na realidade ninguém está te pedindo que faça isso. Talvez você esteja se perguntando, e o que ganho com calar-me? Como me beneficio por não ter a última palavra? Aqui é onde a mágica acontece. Não se trata de perder a batalha, mas de ganhar o controle sobre si mesmo, e essa é uma vitória muito maior do que qualquer palavra bem lançada. Se você parar para pensar antes de falar, você vai perceber que na maioria das vezes, o que realmente quer dizer não vai mudar nada, não precisa ter a última palavra para ser escutado ou respeitado. Ao contrário. Muitas vezes o que você diz após um silêncio reflexivo tem um maior impacto que uma torrente de palavras vazias. Então, como você domina o impulso de ter sempre a última palavra? Primeiro, respire fundo antes de falar. Conte até 3. Não é tão difícil e na maioria das vezes você verá que não é necessário falar. E se decidir falar, assegure-se de que suas palavras realmente acrescentem algo. Pense nelas como se fossem pequenas sementes que você vai plantar num jardim, quer que cresçam flores ou ervas daninhas. A resposta está no que você escolhe dizer. Ao final do dia, ficar calado não é um sinal de debilidade, mas de maturidade. O que você faz é tomar distância do ego e se aproximar mais do que realmente importa. O controle de seus impulsos é o que te permite, de alguma forma, dominar a situação sem ter que gritar para que te escutem, como defendia Carl Jung. A sabedoria não se mede pela quantidade de palavras que dizemos, mas pela capacidade de calar quando é necessário. 3. Calar te torna poderoso. Alguma vez você já notou como quem fala menos frequentemente é o que mais atenção recebe? Pode ser que não seja o mais barulhento na sala, mas acaba sendo o mais influente. Não precisa encher o ar com palavras para deixar uma marca. Às vezes o maior poder reside no que não dizemos, você sabia? A arte de ficar calado pode parecer contraintuitiva num mundo onde as palavras são moeda corrente. Estamos tão acostumados a ser o centro das atenções, a ser os primeiros a dar nossa opinião, que esquecemos que às vezes o silêncio é a resposta mais forte. Os estoicos, com sua filosofia, nos ensinaram que as palavras, quando não são bem pensadas, podem ser vazias e destrutivas. Em seu mundo, nem tudo é falar sem cessar, mas observar e refletir. Na quietude, há uma oportunidade de mostrar uma calma que muitos consideram sabedoria. Imagine que você está numa reunião importante. Todos estão lançando ideias ao ar, alguns falando mais por preencher o espaço do que por realmente dizer algo substancial. De repente você fica em silêncio, mas não é um silêncio incômodo. É o tipo de silêncio que convida à reflexão. O que diz, estou escutando, não preciso falar para ter razão.
e nesse momento seu respeito cresce. As palavras não são necessárias quando o comportamento fala por si mesmo. O silêncio tem algo quase mágico, te converte num enigma, em alguém que sabe quando falar e quando não. Na prática, aprender a calar não significa ser um eremita que nunca diz nada, mas uma pessoa que sabe que sua palavra tem peso e que não precisa demonstrar constantemente que sabe mais. Quem cala bem escuta melhor e quem escuta bem são os que realmente entendem. Na vida cotidiana, este princípio é útil, não só para ganhar respeito, mas para evitar os erros que surgem quando se fala por falar. Já aconteceu com você de, ao tentar se explicar demais, ter se complicado mais de uma vez? As palavras, quando não são bem pensadas, podem te levar a situações incômodas. Por isso, ficar calado em alguns casos é uma estratégia infalível. Como aplicar esta arte no seu dia a dia? A primeira coisa é tomar consciência do que você está prestes a dizer. É necessário? Acrescenta algo relevante à conversa? Se não, por que não simplesmente escutar e observar? As pessoas tendem a escutar mais aqueles que guardam silêncio com sabedoria. Aprender a medir suas palavras te coloca numa posição de poder. Você não precisa responder a cada comentário, nem preencher cada momento de conversa com sua voz. Com o tempo, você notará que os que falam muito acabam sendo percebidos como superficiais, enquanto os que falam pouco, mas com profundidade, se convertem em referências. Não é questão de evitar a conversa, mas de ser seletivo com o que você diz. Faça com que cada palavra conte. Então você já sabe, da próxima vez que se encontrar no meio de uma conversa, não tenha medo de ficar calado. Às vezes o que você não diz mais do que o que você teria dito. Num mundo cheio de ruído, o silêncio pode ser seu maior aliado. Ao final, ser o que cala não significa ser menos, mas mais inteligente, mais sábio e, sim, mais respeitado. 4. O poder do silêncio. Você já reparou naquelas pessoas que, por alguma razão inexplicável, parecem ter cola nos lábios? Não porque estejam entediadas, nem muito menos. Esses são os indivíduos que, por alguma estranha mágica, têm mais a acrescentar quando falam e o fazem com um propósito claro: fazer com que o que dizem realmente importe. O curioso é que, frequentemente, o que não dizem é tão valioso quanto o que compartilham. Talvez haja algo a aprender com eles, ou talvez não. Quem sou eu para te dizer o que fazer? Mas não vá embora ainda. Me dê um momento para que eu te convença. Num mundo que não para de falar, onde as palavras fluem mais rápido que a água de um rio transbordando, o silêncio se converteu num luxo esquecido. As redes sociais nos obrigam a opinar sobre tudo. Os chats estão cheios de mensagens que, se não são respondidas no instante, parece que o mundo desaba. E nem me faça falar daqueles chats grupais em que parece que, se você não der sua opinião nos próximos 5 segundos, sua existência será questionada. Mas alguma vez você já pensou que talvez, só talvez, falar menos poderia melhorar sua vida? A filosofia estoica nos dá uma pista importante a respeito. Os estoicos, aqueles caras que viviam para aprender a controlar suas emoções e pensamentos, acreditavam firmemente no valor do autocontrole. E isso inclui, naturalmente, o controle sobre nossas palavras. De fato, Epicteto dizia muito claro: não fale se não puder melhorar o silêncio. E, sinceramente, se todos seguíssemos esta regra, muitos de nossos problemas de comunicação se resolveriam num piscar de olhos. Porque, sério, quem precisa escutar opiniões sobre tudo, o tempo todo? A arte do silêncio reside em ser seletivo com o que você diz, em entender que nem tudo tem que ser explicado e que às vezes as palavras sobram. Falemos agora das soluções. Se você sente que sua boca não para, que sua língua tem vida própria e se solta sem freio, comece por praticar a escuta ativa. Sim, escutar de verdade. Não só ouvir o que te dizem, mas prestar atenção, processar a informação e dar uma resposta reflexiva. Você se surpreenderá com o quanto pode aprender quando deixa de interromper e se permite ser testemunha do que os demais têm a oferecer. Outra técnica útil é a pausa antes de falar. Soa simples, mas é muito mais difícil do que parece. Antes de soltar essa faísca de sabedoria, ou não tanta sabedoria, respire, pergunte-se: realmente é necessário o que eu vou dizer? Se a resposta for não, então melhor ficar calado.
Esse pequeno respiro pode ser a diferença entre um comentário brilhante e uma bobagem desnecessária. E se por alguma razão você sente que o silêncio te pesa como uma laje, não se preocupe. Praticar o silêncio não é uma condenação, é uma libertação. Há uma grande diferença entre estar calado por obrigação e estar calado por escolha. O silêncio te dá espaço para pensar, para observar, para aprender e, o mais importante, para ser mais sábio. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Elas falam muito? Provavelmente não. E se o fazem, é porque cada palavra tem um propósito. Então, da próxima vez que sentir a urgência de dar sua opinião sobre tudo, lembre-se, o poder do silêncio é tão forte quanto o poder da palavra, e às vezes calar é a melhor forma de dizer o que realmente importa, como dizia Epicteto. As palavras nem sempre são necessárias. Às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra poderia expressar. A chave para superar o ressentimento e a ira é a aceitação. Aceitar o que aconteceu não significa que concordamos com isso ou que apoiamos, mas que reconhecemos que não podemos mudar o que já passou. A aceitação é o primeiro passo para a transformação. Quando aceitamos nossas feridas e sofrimentos, podemos aprender com eles e usá-los como catalisadores para nosso crescimento pessoal. A dor tem o potencial de nos ensinar lições valiosas, a resiliência, a paciência, a compaixão. Ao construirmos a partir da aceitação, transformamos nossas experiências dolorosas em degraus em direção a uma versão mais forte e sábia de nós mesmos. O ressentimento oculto nos consome, sem que muitas vezes tenhamos consciência de sua presença. Libertar-nos dele é um ato de coragem e sabedoria, um que nos permite tomar as rédeas de nossa vida e viver em paz com o presente. Ao aprendermos a perdoar, soltar o passado e aceitar nossas emoções, criamos uma base sólida para uma vida mais plena e livre de cargas emocionais desnecessárias. O ressentimento é uma emoção que pode ter efeitos devastadores no corpo. Quando mantemos rancor, o sistema nervoso entra em um estado de alerta constante, gerando tensão muscular crônica, especialmente no pescoço, nas costas e nos ombros. Isso pode levar a contraturas, dores de cabeça e fadiga. Além disso, o ressentimento pode afetar o sistema digestivo, contribuindo para problemas como gastrite, úlceras e síndrome do intestino irritável. A insônia é outro efeito comum do ressentimento prolongado. A mente se mantém ativa, repassando situações dolorosas, impedindo um descanso reparador. Também se tem vinculado o rancor com a hipertensão arterial, já que o corpo produz um excesso de cortisol e adrenalina, o que sobrecarrega o sistema cardiovascular. As emoções reprimidas podem se manifestar em doenças psicossomáticas como dores crônicas, problemas de pele ou fadiga extrema. Para evitar esses efeitos, é fundamental aprender a liberar a tensão física mediante técnicas como a respiração consciente, a meditação e o exercício físico. O ego desempenha um papel fundamental na perpetuação do ressentimento. A necessidade de ter razão e o orgulho impedem que soltemos o rancor. Muitas vezes, nos apegamos a uma versão dos fatos que reforça nossa dor, sem considerar que nossa percepção pode estar enviesada. Aceitar que o dano percebido pode ser uma construção mental é um desafio, mas também uma oportunidade para liberar o sofrimento. Para desativar o ego, é útil praticar a empatia, o perdão e a gratidão. A meditação e a introspecção também ajudam a observar nossas emoções sem nos identificarmos completamente com elas. O rancor dentro da família pode ser transmitido de geração em geração, criando dinâmicas de conflito e distância emocional. Nas relações de casal, o ressentimento surge quando as expectativas não se cumprem e as feridas emocionais não são curadas. Isso pode afetar a intimidade e a confiança. Para curar esses relacionamentos, é necessário fomentar a comunicação assertiva e praticar o perdão. Terapias de casal, cartas de expressão emocional e a busca por momentos de conexão podem ser ferramentas úteis. O ambiente de trabalho também é um espaço onde o ressentimento pode se acumular. A inveja, a competição e a falta de reconhecimento geram frustração e rancor. Isso pode afetar a produtividade e a saúde mental.
É importante aprender a gerenciar os conflitos de trabalho de maneira saudável. A assertividade, a negociação e a capacidade de estabelecer limites ajudam a manter um ambiente de trabalho harmonioso. Quando nos definimos por nossas feridas, podemos cair em uma identidade baseada no sofrimento. O ressentimento pode se transformar em uma parte essencial de nossa personalidade, o que limita nosso crescimento pessoal. Para redefinir nossa identidade sem o peso do passado, é fundamental trabalhar no autoconhecimento e na autocompaixão. Escrever uma nova narrativa pessoal e nos centrarmos no presente nos permite avançar. O ressentimento reforça a ideia de que somos vítimas das circunstâncias, o que afeta nossa autoimagem. Em vez de nos sentirmos protagonistas de nossa história, ficamos presos no papel de quem foi prejudicado. Para romper com essa mentalidade, é essencial fortalecer a autoestima. 5. Feche a boca a tempo. Alguma vez já aconteceu com você de, no meio de uma conversa, sentir essa irresistível necessidade de soltar algo e, quando o faz, perceber que de fato seria melhor ter permanecido calado? Claro, a princípio você se sente como o rei da sabedoria, mas depois, quando a realidade te atinge, você começa a lamentar suas palavras. E o pior é que a cabeça fica dando voltas perguntando-se por que eu não calei a boca. É uma arte, sim, mas uma arte que muitos de nós estamos muito longe de dominar. Bem-vindo ao clube. O truque está em aprender a reconhecer esses momentos de debilidade, esses minutos em que você se sente impulsionado a falar, porque é o que todo mundo espera de você. Mas, e se eu te dissesse que o que realmente esperam de você é que você pare de falar de uma vez? Às vezes o silêncio não só é ouro, mas também a diferença entre ser lembrado por suas brilhantes ideias ou por suas ocorrências de última hora. Não se trata de nunca dizer nada, mas de saber quando as palavras devem ficar presas em sua mente e não escapar para o mundo exterior. Imagine que sua boca é como uma torneira e as palavras são a água. Cada vez que decide abrir a boca sem pensar, é como se abrisse a torneira sem ter um balde embaixo para recolher a água. O resultado é inevitável. Vazamento. As palavras transbordam e, em questão de segundos, você percebe que o desastre está feito. Agora, se você pudesse prever o vazamento e fechasse a torneira antes que isso ocorresse, seria uma vitória. E assim funciona nas conversas. A arte de fechar a boca está em ter a capacidade de antecipar o que poderia dar errado. A mente tem que ser rápida, como o bom bombeiro hidráulico, para detectar o transbordamento antes que seja tarde demais. Mas claro, não é fácil. Todos nós fomos vítimas dessa tentação de falar sem filtro, de compartilhar cada pensamento que passa por nossa cabeça. Mas, o que acontece quando as palavras que escolhemos não são as adequadas? Quando estamos no meio de uma conversa tensa e, por impulsividade, soltamos algo que poderia ter ficado perfeitamente em nossa mente. O bom é que os estoicos, esses sábios que falavam pouco, mas sempre com razão, tinham claro este princípio. Segundo eles, o autocontrole é essencial para evitar o transbordamento verbal. Em vez de falar por falar, o que propõem é fazer uma pausa antes de responder, pensar, refletir, e se realmente o que você tem a dizer não acrescenta valor, simplesmente ficar calado. Como conseguir isso? Te sugiro uma técnica infalível. Antes de dizer algo, imagine as consequências de suas palavras. Pense em como você se sentiria ao final da conversa se o que você disse causasse mal-estar. Se ainda assim sente que é necessário se expressar, faça-o de maneira comedida. É uma prática que requer paciência, como qualquer habilidade que se quer aperfeiçoar, e quando notar que conseguiu guardar silêncio numa situação em que antes teria falado sem pensar, parabenize-se, porque nesse momento você venceu a impulsividade. Ao final, lembre-se, falar não é um esporte de contato e nem todo comentário é necessário. Às vezes o melhor é deixar que o silêncio se encarregue. Só assim você evitará o arrependimento posterior e saberá que sua boca, ainda que calada, está trabalhando a seu favor. Como dizem por aí, o silêncio, quando é escolhido, é a expressão mais sábia de todos os pensamentos. 6. Paciência para não explodir. Alguma vez você já teve aquele dia em que tudo parece dar errado? O trânsito não anda, o colega de trabalho não para de falar e, para piorar, o vizinho decide fazer reformas justamente quando você vai dormir.
O desejo de gritar, explodir ou soltar uma daquelas respostas que depois você se arrepende é tentador. Mas, e se eu te dissesse que há uma forma de não cair na armadilha? Sim, uma forma de manter a calma como se fosse um monge tibetano, sem necessidade de praticar anos de meditação. Respire fundo. A primeira coisa que você tem que entender é que nem sempre é necessário dar uma resposta imediata a tudo. E digo necessário, porque sejamos sinceros, às vezes o mais sábio é ficar calado. É como se sua boca fosse uma panela de pressão. Quando está fervendo, qualquer palavra que saia pode ser uma bomba de vapor. Se não controlar a pressão, acaba se queimando. Quando algo ou alguém te coloca à beira do abismo da ira, a primeira coisa é fazer uma pausa. Já te disseram alguma vez para contar até 10 antes de reagir? Pois funciona, não é um mito. É como apertar um botão de pausa no seu cérebro, antes que saia o sarcasmo, a ironia ou aquele comentário ferino que, ainda que você se sentisse melhor por um segundo, provavelmente terminaria complicando sua vida. Este é o princípio básico que os estoicos praticavam perante as adversidades. A primeira coisa é controlar o que está em suas mãos, seus pensamentos e palavras. Você não pode controlar o que outros fazem, mas sim como você reage. Se não pode fazer nada mais, simplesmente respire. Respire profundamente 1, 2, 3 vezes. Você se surpreenderá como uns poucos segundos de tranquilidade podem mudar por completo a situação. É como fazer um reset no seu corpo, uma reinicialização rápida do seu sistema operacional. E quem não precisa disso depois de uma boa sacudida de estresse? Em muitos casos, o melhor é aprender a ficar calado. Isso não significa ser um banana, mas saber quando não vale a pena acrescentar mais combustível ao fogo. Se você não tem nada construtivo a dizer, é preferível guardar silêncio. E em vez de deixar que uma pequena moléstia se converta numa tempestade, você escolhe manter sua paz. Nesses momentos, o silêncio não é uma rejeição à conversa. É simplesmente a decisão de não piorar as coisas. Outra boa estratégia é se colocar no lugar do outro. Antes de se lançar com uma resposta que te dê prazer no momento, tente pensar por que essa pessoa está te tirando do sério. Realmente está fazendo algo pessoal contra você? Ou simplesmente está tendo um dia ruim? Este pequeno exercício de empatia pode mudar toda a abordagem da situação. Os estoicos nos ensinam que ao entender as circunstâncias por trás da conduta dos demais, podemos reagir com mais calma e não ser arrastados pela emoção do momento. Tenha sua paciência como se fosse um saco de água. Cada vez que alguém te incomoda, você acrescenta uma gota a mais. Se não for cuidadoso, o saco transborda e você não pode mais controlar o que sai. No entanto, se você acrescenta as gotas lentamente e de maneira controlada, você vai perceber que não se afoga nem perde o controle tão facilmente. É você quem decide quando é hora de abrir a válvula do saco, não quem acaba afogado pelo excesso de pressão. A paciência não é uma qualidade que se consegue da noite para o dia, mas sim é algo que se pode aprender com prática. Não deixe que cada pequena coisa te tire do sério. Lembre-se que você pode aprender a controlar o que sente, ainda que não possa controlar o que te rodeia. E o mais importante, o silêncio nem sempre é um sinal de debilidade, mas de sabedoria, porque às vezes o melhor que você pode fazer é ficar calado, refletir e não aumentar o problema. Não se esqueça, ser paciente não é sinônimo de ser fraco, é um superpoder, como disse Abraham Maslow. Às vezes o silêncio é a resposta mais forte que podemos dar. Nem todos os ruídos são necessários. A paciência é uma virtude profundamente subestimada no mundo moderno. Vivemos numa era onde a gratificação instantânea se converteu na norma, e qualquer forma de espera é vista como um obstáculo em lugar de uma oportunidade. No entanto, o ato de praticar a paciência tem um impacto fisiológico e psicológico profundo em nosso corpo e mente, afetando desde os níveis hormonais até a maneira em que processamos nossas emoções e relações interpessoais. Quando escolhemos a paciência sobre a impulsividade, nosso corpo responde de maneira diferente aos estímulos do entorno. O sistema nervoso simpático, encarregado da resposta de luta ou fuga, se mantém em equilíbrio em lugar de se ativar de imediato. A paciência está vinculada a uma redução na produção de cortisol, o hormônio do estresse, o que diminui a inflamação, reduz a pressão arterial e melhora o bem-estar geral.
A nível respiratório, o controle consciente da respiração permite ativar o sistema nervoso parasimpático, facilitando o relaxamento e regulando a resposta emocional perante situações que normalmente provocariam ansiedade ou frustração. A relação entre a paciência e a saúde mental é igualmente significativa. A impaciência, ao estar vinculada com a ansiedade e o esgotamento emocional, gera um estado de insatisfação constante. A mente impaciente quer que as coisas aconteçam imediatamente, o que cria uma sensação de luta perpétua contra a realidade. Por outro lado, a paciência está estreitamente conectada com uma mentalidade de crescimento. Quem aprende a ser paciente compreende que o progresso requer tempo e esforço, o que fortalece a autoestima e melhora a capacidade de resolver conflitos sem cair no desespero. Cultivar a paciência é uma habilidade que pode ser treinada com exercícios práticos. A técnica do espaço entre estímulo e resposta ajuda a desenvolver a consciência plena no momento antes de reagir, o que permite escolher uma resposta mais serena e equilibrada. Exercícios de mindfulness fortalecem a tolerância à frustração, enquanto práticas diárias como a meditação no trânsito, a espera consciente ou a observação de pensamentos sem julgá-los podem transformar nossa maneira de experimentar o tempo e a espera. O tempo desempenha um papel fundamental na construção da paciência. A impaciência nasce do desejo de resultados imediatos, uma mentalidade que pode ser mudada ao aprender a valorizar os processos lentos. Atividades como a jardinagem, a cozinha ou a arte nos ensinam a importância da paciência e o gozo do processo em si mesmo. Os estoicos entendiam isso perfeitamente, aplicando a disciplina a longo prazo como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e o sucesso. Nas relações interpessoais, a paciência é uma ferramenta inestimável para evitar conflitos desnecessários. A técnica do adiamento emocional nos permite tomar distância antes de responder numa discussão, evitando reações impulsivas que podem danificar a relação. É crucial diferenciar a paciência da submissão em relações tóxicas. Ser paciente não significa tolerar o abuso, mas gerenciar as emoções com inteligência. A paciência nos ajuda a nos comunicarmos de maneira assertiva, expressando nossas necessidades sem cair em explosões emocionais. Numa era de imediatismo, treinar a paciência é um desafio. As redes sociais, as entregas instantâneas e a constante estimulação digital nos acostumaram a obter tudo no instante, reduzindo nossa capacidade de esperar. Combater esta tendência requer técnicas conscientes, como estabelecer limites no uso da tecnologia e praticar a gratificação diferida. Aprender a postergar a recompensa não só fortalece a autodisciplina, mas também aumenta a satisfação a longo prazo em diversos aspectos da vida. A história nos oferece exemplos inspiradores de paciência transformadora. Figuras como Marco Aurélio, que governou com equanimidade em tempos de crise, ou líderes como Gandhi e Nelson Mandela, que utilizaram a paciência como estratégia para conseguir mudanças profundas, nos mostram o poder da perseverança. Em inúmeras ocasiões, a paciência conduziu a melhores resultados que a reação impulsiva, demonstrando que a espera consciente não é passividade, mas uma forma poderosa de atuar com sabedoria e propósito. A paciência não é simplesmente a capacidade de esperar, mas a habilidade de fazê-lo com uma atitude positiva e focada. É um músculo que pode ser treinado, uma ferramenta que transforma a maneira em que enfrentamos a vida e um princípio fundamental para alcançar a plenitude e o bem-estar. Num mundo que nos empurra constantemente rumo à rapidez, a paciência se converte num ato revolucionário de resistência e fortaleza. 7. Calar é para sábios. Na era digital, onde todos parecem ter algo a dizer, onde as redes sociais são uma festa interminável de opiniões, muitas vezes vazias, calar se converteu numa arte rara. E não falo desse silêncio incômodo numa conversa ou dos momentos em que você fica sem palavras. Falo do verdadeiro poder de ficar calado, esse que os sábios desde os tempos dos estoicos nos ensinaram. É uma ferramenta tão potente que, se você consegue entendê-la e dominá-la, você se tornará mais sábio que aqueles que creem que o volume de sua voz lhes dá razão. Vivemos rodeados de ruído, o incessante zumbido de notificações,
As pessoas lançando opiniões como se fossem balas de canhão e os especialistas do Twitter dando pitacos sobre tudo, é fácil cair na armadilha, não é? Porque, claro, se você não opina sobre tudo, parece que está em modo passivo, como se não tivesse algo relevante a dizer. Mas a realidade é que muitas vezes o mais sábio é precisamente não dizer nada. Os estoicos, esses filósofos que pareciam adiantados ao seu tempo, falavam de algo fundamental, a importância de controlar o que dizemos e, sobretudo, o que calamos. Epicteto, por exemplo, nos deixou claro que nem tudo o que pensamos deve ser dito. Não porque nossas ideias não sejam valiosas, mas porque muitas vezes compartilhá-las não fará mais que aumentar o caos. O silêncio então se converte numa ferramenta poderosa, em lugar de gritar junto à multidão. Por que você não tira um momento para refletir antes de opinar? O ruído constante das redes sociais é como um trem sem freios. Parece que todo mundo está correndo para algum lugar sem saber exatamente para onde, e no meio de tudo isso, você, o que fica calado, se converte num oásis de calma. Pense no seguinte: o silêncio te dá espaço para pensar, para observar, para escutar realmente os demais, e quando finalmente decide falar, você o faz com sabedoria, com clareza e com a certeza de que suas palavras valem mais que 1000 gritos vazios. Imagine que você é um pintor no meio de uma tela cheia de rabiscos. Se você se une a eles, só acrescentará mais caos ao caos, mas se você parar e observar, você verá como pode fazer algo mais simples e belo. O mesmo ocorre com suas palavras. Nem sempre é necessário acrescentar mais ruído. Às vezes, o silêncio é o que te permite escutar o essencial e responder de forma mais efetiva. Então, da próxima vez que sentir a pressão de se somar à discussão ou de ser o primeiro a compartilhar sua opinião, pare um momento, pense, reflita e pergunte-se se realmente acrescentar mais ruído vai mudar algo. Aprender a ficar calado não é sinônimo de passividade. Ao contrário, é uma forma de fortalecer sua mente e sua clareza. Às vezes, as respostas mais sábias são as que nunca são ditas. Grave a fogo isto que eu vou te dizer, meu amigo. E é que o silêncio é eloquente porque fala quando as palavras não são necessárias. O silêncio é muito mais que a ausência de palavras. É uma ferramenta poderosa que, quando é dominada, pode se converter numa arma estratégica em múltiplas áreas da vida. Numa sociedade onde o imediatismo e o ruído predominam, aprender a calar se tornou uma arte que distingue os sábios dos imprudentes. Calar não significa ignorar ou se submeter, mas saber quando falar e quando o silêncio é a melhor resposta. Os líderes, negociadores e estrategistas entenderam há séculos que quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, tem a vantagem. Numa conversa, quem se precipita a falar com ansiedade por preencher o vazio, costuma revelar mais do que o necessário. Felizmente, existem técnicas cientificamente comprovadas para reduzir o impacto fisiológico desses pensamentos. A respiração profunda ajuda a reduzir a resposta de luta ou fuga, promovendo o relaxamento. A meditação e a atenção plena também demonstraram ser eficazes para acalmar a mente e reduzir os níveis de cortisol. Outras estratégias incluem a prática regular de exercício, que ajuda a equilibrar os neurotransmissores e melhorar o estado de ânimo. Uma mentalidade negativa não só nos afeta individualmente, mas também influencia em nossas relações interpessoais. A profecia autocumprida é um fenômeno psicológico no qual nossas crenças influenciam em nossas ações e, em consequência, nos resultados que obtemos. Se acreditamos que as pessoas nos rejeitarão, é provável que atuemos de maneira distante, o que pode levar a que os outros se afastem realmente. Além disso, o pessimismo pode gerar conflitos desnecessários, já que uma mentalidade negativa nos torna mais propensos a interpretar as ações dos outros de maneira hostil ou crítica. Para evitar que os pensamentos negativos prejudiquem nossos relacionamentos, é fundamental praticar a empatia, melhorar nossa comunicação e aprender a desafiar nossas crenças limitantes. Ao longo da história, grandes pensadores e líderes enfrentaram pensamentos negativos e desenvolveram estratégias para superá-los. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, acreditava na importância de aceitar a realidade tal como é e focar a mente no que está sob nosso controle. Viktor Frankl,
sobrevivente do Holocausto e autor de Em Busca de Sentido, demonstrou que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a perspectiva e o sentido de propósito podem fazer a diferença. Esses exemplos nos ensinam que a adversidade não determina nossa felicidade, mas a forma como interpretamos os eventos e escolhemos responder a eles. As palavras que usamos podem reforçar padrões mentais negativos sem que percebamos. Expressões como "não posso" ou "sempre acontece o pior comigo" criam uma mentalidade de desesperança e autolimitação. Reformular nossas frases é uma técnica eficaz para mudar a perspectiva. Por exemplo, em vez de dizer "não posso fazer isso", podemos dizer "ainda estou aprendendo a fazer isso". Pequenas mudanças na linguagem podem gerar um impacto positivo em nossa forma de pensar. Para reduzir o impacto dos pensamentos negativos, é útil praticar exercícios específicos que treinem a mente. A escrita terapêutica permite identificar e desafiar pensamentos destrutivos ao plasmá-los no papel e analisá-los a partir de uma perspectiva mais objetiva. A visualização positiva, por outro lado, nos ajuda a treinar o cérebro para focar em soluções e oportunidades em vez de obstáculos. Finalmente, a prática diária da gratidão reforça uma mentalidade mais otimista e equilibrada. O vitimismo é uma armadilha mental que nos mantém presos na queixa e na impotência. Embora reconhecer um problema seja importante, ficar estagnado nele não ajuda. Enfrentar provocações com silêncio é outra prova de inteligência e autocontrole. Em muitas ocasiões, responder à crítica ou aos ataques só alimenta o fogo do conflito. Quem domina o silêncio tem a habilidade de não reagir quando não é necessário. Não porque não tenha resposta, mas porque sabe que o silêncio é mais poderoso que uma réplica desnecessária. Enfrentar uma ofensa com um sorriso calmo, com um olhar sereno ou simplesmente sem responder, deixa o agressor sem terreno onde seguir atacando. Não há maior frustração para quem busca provocar que se deparar com a indiferença. No âmbito da comunicação não verbal, o silêncio também tem um impacto profundo. Uma pausa bem utilizada num discurso pode gerar expectativa, fazer com que as palavras que seguem sejam ainda mais poderosas. Nas conversas, um olhar, um gesto, o simples fato de não interromper, podem transmitir muito mais que uma torrente de palavras. Há vezes em que o silêncio se converte numa mensagem mais clara que qualquer explicação. Num mundo ruidoso, o silêncio se converteu num bem escasso. Estamos constantemente bombardeados com informação, entretenimento, notícias e opiniões alheias. Todo este ruído externo impede a verdadeira reflexão. Quem não encontra momentos de silêncio em sua vida, dificilmente pode aprofundar em seus pensamentos. A criatividade, a clareza mental e a verdadeira tomada de decisões nascem na calma. Na antiguidade, os filósofos buscavam o retiro, o isolamento, não como uma fuga, mas como um espaço para descobrir verdades que só podem surgir na quietude. Assim mesmo, o silêncio é um portal rumo ao autoconhecimento. Aprender a estar sozinho em silêncio, sem distrações, sem estímulos externos, nos obriga a nos confrontarmos conosco mesmos. Na ausência de ruído, emergem pensamentos que frequentemente evitamos. Refletir em silêncio nos permite entender nossas emoções, analisar nossas decisões e conectar com nossa essência de uma maneira que o ruído externo não permite. As grandes mentes da história praticaram o silêncio como uma ferramenta de poder. Marco Aurélio, em sua prática do estoicismo, entendia a importância da pausa e da reflexão antes de atuar. Steve Jobs, em seu minimalismo e enfoque, valorizava o espaço para pensar sem interrupções. Os monges budistas compreenderam há séculos que no silêncio se encontra a verdadeira sabedoria. Todos eles demonstraram que calar não é um sinal de debilidade, mas de força. Finalmente, o silêncio nos ajuda a filtrar as conversas realmente valiosas. Numa era onde todos falam e opinam sem cessar, poucos escutam de verdade. Falar menos e escutar mais permite que nossas interações sejam mais profundas e significativas. Quando não sentimos a necessidade de preencher cada espaço com palavras, começamos a notar o que realmente importa. E nesse filtro, nessa seleção cuidadosa de palavras, encontramos a essência da comunicação autêntica. Em conclusão, o silêncio é uma estratégia de poder,
uma manifestação de inteligência emocional, um sinal de confiança e uma ferramenta de comunicação efetiva. Quem aprende a calar quando é necessário, a escutar mais do que fala e a valorizar a quietude num mundo ruidoso, possui uma vantagem sobre aqueles que vivem escravos da urgência de falar. Na arte de calar, reside um poder que poucos sabem aproveitar, mas que, bem utilizado, pode transformar a maneira em que nos relacionamos com os demais e conosco mesmos. 8. Domine o silêncio incômodo. O silêncio incômodo, essa sensação de que o ar se torna espesso, como se você estivesse preso numa bolha cheia de tensões não ditas, você já esteve aí, não é? Todos nós já passamos por esse momento em que ninguém diz nada, mas você se sente como se o universo estivesse esperando uma palavra sua, qualquer palavra, e aí está você, mordendo a língua, sentindo a pressão de preencher esse espaço vazio com, bem, algo, qualquer coisa menos que te olhem como se fosse um esquisito. Não, a verdade é que, ainda que o silêncio incomode, não é o fim do mundo, nem muito menos. É só um sinal de que às vezes não precisa preencher cada segundo com palavras. Aprender a ficar calado não é fácil, eu sei. Sobretudo quando sente que as palavras, por mais que você não queira, escapam como uma válvula de pressão. Mas por que te custa tanto não soltar alguma bobagem? A resposta está em que tememos a incerteza que gera esse vazio. Não sabemos o que fazer com esse espaço, e em vez de deixar que o silêncio faça sua mágica, o preenchemos com ruído inútil. A filosofia estoica, tão prática e direta, nos recorda que o controle sobre o que dizemos é chave para nossa paz mental. Os estoicos não temiam o silêncio nem o vazio, viam-no como uma oportunidade, não como um problema. Enquanto nós, em nossa sociedade acelerada e ruidosa, cremos que sempre tem que dizer algo, os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside na calma e em não se deixar levar pela necessidade de preencher cada segundo com palavras. Mais ainda, nos diriam que a maioria de nossas preocupações surgem justamente quando tentamos preencher esses silêncios com respostas impulsivas. Quando você se encontra nesses momentos em que o silêncio se torna mais denso que o ar que você respira, a primeira coisa é recordar que não é perigoso. Não vai te engolir o chão, se você deixar que o mundo gire por um par de segundos sem dizer nada. O silêncio é só o espaço que damos a nossas emoções e pensamentos. Deixe que estejam aí sem forçá-los a sair. Não há necessidade de falar só pelo fato de preencher o vazio. Respire profundamente e recorde que o mundo não depende de sua intervenção constante. Se a tentação de romper o silêncio te consome, simplesmente respire. Você não está aqui para impressionar ninguém com piadas ruins ou frases vazias. Relaxe. E em lugar de falar por falar, escute. Talvez seja o momento perfeito para processar o que realmente está acontecendo, para estar presente sem a necessidade de falar por preencher o espaço. Às vezes, o que mais precisa a situação é esse silêncio cheio de possibilidade, não uma palavra que o preencha de ruído desnecessário. E se você não pode evitar sentir que o silêncio está te observando, tire um momento para pensar antes de falar. Se realmente sente que é necessário preencher esse vazio com algo, assegure-se de que suas palavras acrescentem algo significativo. Não se trata de ser eloquente, mas de ser autêntico. Se você não tem nada útil a dizer, simplesmente não diga e acredite, sua mente te agradecerá. Se você tirar um segundo para avaliar a situação, descobrirá que muitas vezes o silêncio é a resposta, muito mais que qualquer palavra que poderia ter saído de sua boca. Da próxima vez que o silêncio te incomodar, imagine que você está num retiro estoico. Se os antigos filósofos podiam se sentar em silêncio durante horas, por que você não poderia aguentar uns minutos sem entrar em pânico? Você não precisa dar explicações nem preencher o espaço com nervosismo. Tudo chega em seu momento. A prática de ficar calado não é um castigo, é um ato de sabedoria. Aprender a ficar calado é aprender a escutar os demais, mas sobretudo a si mesmo. E quando você deixa de falar por falar, você percebe que o mundo segue girando perfeitamente sem sua intervenção constante. Então, da próxima vez que estiver no meio de um silêncio incômodo, respire. Não se apresse em falar. Não deixe que o medo te impulsione a soltar palavras sem sentido. O silêncio não é seu inimigo. É seu aliado no caminho rumo a uma comunicação mais profunda e consciente.
Afinal de contas, a verdadeira sabedoria nem sempre reside no que dizemos, mas no que calamos, como uma vez disse Sêneca, o silêncio não é vazio, é o espaço onde se encontram as respostas. O silêncio tem sido, desde tempos imemoriais, uma das ferramentas mais poderosas de quem domina a arte da influência e da liderança. Frequentemente, se associa o poder com a oratória, com a capacidade de falar com eloquência e convencer as massas. Mas os líderes mais astutos sabem que o verdadeiro domínio não reside unicamente no que se diz, mas também no que se omite. Figuras históricas como Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln ou inclusive Napoleão Bonaparte entenderam que o silêncio bem empregado pode ser mais contundente que um discurso grandiloquente. A diferença entre o silêncio incômodo e o silêncio estratégico reside na intenção por trás dele. Enquanto que o primeiro surge da insegurança ou da falta de respostas, o segundo se exerce com plena consciência, como uma pausa calculada que obriga os demais a prestar atenção. Na política, nos negócios e nas relações interpessoais, o silêncio é um ato de poder. É a decisão deliberada de não preencher o espaço com palavras desnecessárias, permitindo que os demais revelem mais de si mesmos em sua tentativa de preencher o vazio. A linguagem corporal desempenha um papel crucial quando se utiliza o silêncio como ferramenta de influência. Um indivíduo que guarda silêncio com uma postura erguida e um olhar firme transmite confiança e controle. A ausência de palavras acompanhada de uma expressão serena pode ser mais persuasiva que um sem fim de explicações. Os grandes oradores compreenderam a importância das pausas. Em lugar de falar sem cessar, fazem uso do silêncio para enfatizar suas ideias e dar maior peso à sua mensagem. Além do impacto na comunicação externa, o silêncio é uma poderosa ferramenta para o pensamento crítico. Num mundo onde se premia a rapidez de resposta, aqueles que tiram um momento para refletir antes de falar possuem uma vantagem significativa. O silêncio permite processar a informação, avaliar diferentes perspectivas e tomar decisões mais acertadas. Resistir à impulsividade de falar sem reflexão é uma mostra de inteligência e maturidade, uma habilidade que os verdadeiros líderes cultivam com esmero. No âmbito interpessoal, o silêncio pode fortalecer uma relação em lugar de debilitá-la. Entre pessoas com confiança mútua, os silêncios não são incômodos, mas cúmplices. Nas negociações, saber quando calar pode ser o fator determinante entre obter o que se deseja ou ceder perante a pressão do outro. Em discussões emocionais, o silêncio pode desarmar um adversário mais rápido que um contra-ataque verbal. Não responder de imediato a uma provocação, mas permitir que o silêncio faça seu trabalho, é um sinal de autocontrole e domínio emocional. A maturidade emocional se reflete na capacidade de guardar silêncio quando é necessário. Não reagir de imediato perante um insulto ou uma provocação demonstra segurança e serenidade. Em muitas situações, a melhor resposta é o silêncio, pois evita conflitos desnecessários e freia o ciclo da reatividade. Calar não é sinal de debilidade, mas de inteligência estratégica. A pessoa que escolhe quando falar e quando guardar silêncio tem o controle da conversa e, em muitos casos, da situação em geral. A nível pessoal, o silêncio é uma porta rumo ao autoconhecimento. Na era da distração constante, onde o ruído externo compete por nossa atenção a cada momento, encontrar momentos de silêncio se converteu num ato revolucionário. A introspecção, a meditação e o mindfulness se baseiam na capacidade de aceitar e valorizar o silêncio. Quem aprende a se sentir confortável na quietude desenvolve uma estabilidade emocional mais profunda, pois cultivou a habilidade de estar consigo mesmos sem necessidade de estímulos externos. A sociedade moderna reduziu nossa tolerância ao silêncio. A hiperconectividade nos levou a um ponto em que sentimos a necessidade de preencher cada momento com ruído, seja mediante conversas triviais, redes sociais ou entretenimento constante. No entanto, este excesso de estímulos tem um custo em nossa saúde mental, gerando ansiedade e esgotamento. Recuperar momentos de silêncio na rotina diária é um ato de autocuidado que nos permite recarregar energias e refocar nossa atenção no que é verdadeiramente importante. Ao longo da história, diversas filosofias exaltaram o valor do silêncio.
No estoicismo, o silêncio é visto como uma forma de autodisciplina e controle das emoções. No budismo, se considera uma via rumo à iluminação e à sabedoria. Grandes pensadores como Marco Aurélio, Lao Tse e Friedrich Nietzsche refletiram sobre a importância de calar quando as palavras não acrescentam valor. Em muitos momentos cruciais da história, o silêncio mudou o curso dos acontecimentos. Um gesto sem palavras deteve conflitos. Uma pausa estratégica determinou o rumo de uma negociação. Uma ausência de resposta demonstrou mais força que 1000 discursos. O silêncio, longe de ser uma ausência de comunicação, é uma ferramenta poderosa de influência, reflexão e crescimento pessoal. Num mundo que premia o ruído e o imediatismo, quem domina a arte de calar possui uma vantagem inestimável. Porque às vezes, o poder não está no que se diz, mas no que se deixa sem dizer. 9. O silêncio contra o drama. Às vezes a vida parece um teatro em que todos são atores, e você o espectador. Mas não, você não é só um espectador. Te oferecem um papel secundário, esse que se define como o conselheiro sábio ou a pessoa que sabe tudo. Às vezes te pedem que opine sobre algo que nem sequer tem sentido, como se sua voz fosse a solução para todos os dramas. E o que você faz? Faz o que melhor sabe fazer: falar claro. A ironia está em que às vezes o mais sábio é precisamente o contrário: ficar calado. Se olharmos para os estoicos como Sêneca ou Epicteto, descobrimos que em muitos momentos o silêncio é uma das armas mais poderosas para manter a paz interior e evitar o ruído externo. Eles não falavam por falar, nem opinavam sobre tudo o que passava ao seu redor. Sabiam que, em ocasiões, o mais valioso era guardar seus pensamentos e palavras, porque nem tudo merece uma opinião. Imagine que você entra numa festa e de repente alguém solta um comentário sobre algo que te incomoda, te dá vontade de contestar, de soltar uma resposta contundente, de colocar o outro no seu lugar. Mas de verdade é necessário? Às vezes responder é só acrescentar mais lenha à fogueira. E o que se ganha com isso? Nada mais que um monte de fofocas, dramas e mal-entendidos que ao final se convertem no seu problema, como se você pudesse limpar o oceano com um copo de água. A realidade é que o melhor é deixar que tudo passe e não se envolver no que não te afeta. Da próxima vez que se encontrar numa situação onde sinta que estão te empurrando a opinar, a intervir ou a resolver o caos alheio, pergunte-se: realmente preciso participar disso? Se a resposta for não, siga o conselho dos estoicos, guarde sua paz e sua energia para si. Nem tudo é necessário discutir, e às vezes o silêncio é uma forma muito mais eficaz de manejar a situação. Imagine que a fofoca é um vírus. Se você não escuta, não te afeta, se não se envolve, não se contagia, então, por que dar poder a algo que só existe quando você lhe dá voz? Mantenha-se em sua zona de calma como uma rocha no mar que não se deixa mover pelas ondas. Agora, isso não significa que você deva se converter numa pessoa apática. Falar, expressar suas ideias e opiniões tem seu momento e seu lugar. Mas quando se trata de fofocas, dramas ou coisas que não acrescentam nada, o silêncio é seu melhor amigo. Lembre-se que às vezes calar é mais valente que falar e muito mais efetivo. Ao final do dia, a vida não é um concurso de oratória, é mais um caminho rumo à paz interior, e parte desse caminho é saber quando falar e quando calar. As palavras são poderosas, sim, mas o silêncio também tem sua força. Em lugar de se converter em parte do drama, escolha ser o espectador que desfruta da tranquilidade que oferece não se envolver em cada ruído do mundo. Como diriam os estoicos, a sabedoria está em saber que nem tudo merece uma resposta, e às vezes o melhor comentário é o que nunca se faz. Como dizia Viktor Frankl, se calas quando pode falar, terá ganho uma batalha em sua própria paz. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para filtrar a energia que nos rodeia. Nem tudo o que chega a nossos ouvidos merece uma resposta, e nessa escolha de calar reside um imenso poder. Ao praticar o silêncio, evitamos absorver a negatividade alheia e nos protegemos daquelas palavras que, mais que acrescentar, desgastam. A vida está cheia de conversas desnecessárias, discussões vazias e opiniões que não requerem uma resposta imediata. Quando aprendemos a calar, nos damos a oportunidade de observar, refletir
e conservar nosso equilíbrio emocional. Nas relações interpessoais, o silêncio adquire um valor ainda maior. Em muitas ocasiões, uma pausa ou a ausência de resposta pode gerar mais impacto que uma discussão interminável. O silêncio obriga a outra pessoa a se confrontar com suas próprias palavras, a refletir sobre sua atitude e a considerar novas perspectivas. Em lugar de cair num círculo vicioso de reprovações e justificativas, o silêncio bem utilizado permite que as emoções assentem e que as verdades aflorem sem a interferência do ruído emocional. É importante diferenciar entre o silêncio estratégico e a indiferença. Guardar silêncio não significa ignorar nem se desentender, mas selecionar cuidadosamente os momentos em que nossa intervenção é realmente necessária. A indiferença transmite frieza e desapego, enquanto que o silêncio estratégico é um ato de inteligência emocional. Saber quando calar e quando falar é uma das chaves para gerenciar de maneira efetiva nossas interações com os demais. O ego é, em muitas ocasiões, o motor que impulsiona nossa necessidade de responder. Queremos ser escutados, demonstrar nossa inteligência ou impor nosso ponto de vista. No entanto, muitas destas respostas surgem mais do desejo de validação que de uma verdadeira necessidade de comunicação. Quando praticamos o silêncio, nos damos conta de quanto de nosso discurso está impulsionado pelo ego e quanto realmente acrescenta valor. Controlar o impulso de responder nos permite atuar com maior sabedoria e evitar conflitos desnecessários. A desordem pode ser um reflexo de uma mente ansiosa. Quando as pessoas experimentam altos níveis de estresse, podem descuidar da organização de seus espaços, criando um ciclo em que a desordem perpetua a ansiedade. Um ambiente saturado de objetos e elementos fora de lugar incrementa a sensação de falta de controle, gerando um estado constante de tensão. Adotar um enfoque minimalista ajuda a diminuir o estresse ao reduzir o número de elementos que demandam atenção. O ato de organizar e simplificar o espaço pode ser terapêutico, já que proporciona uma sensação de conquista e controle sobre o entorno. Manter um lugar livre fomenta a clareza mental e a tranquilidade emocional. A desordem não se trata só de acúmulo físico, mas também de apego emocional às coisas. Muitas pessoas guardam objetos desnecessários por razões sentimentais, como recordações de experiências passadas ou por medo de se desprender de algo que poderia ser útil no futuro. O medo da escassez e a necessidade de segurança podem nos levar a acumular objetos. Essa tendência pode ser herdada de gerações anteriores ou reforçada pelo consumismo moderno, que promove a aquisição constante de bens. Muitas vezes, o apego aos objetos reflete inseguranças internas. Apegarmos às coisas materiais pode ser uma forma de evitar enfrentar mudanças ou nos desapegarmos de momentos do passado. O estoicismo propõe se centrar no essencial e entender que a felicidade não depende do acúmulo de bens. Praticar a gratidão pelo que já se tem e questionar a verdadeira utilidade dos objetos ajuda a reduzir a necessidade de acumular. A desordem não se limita ao âmbito físico. Na era digital, também enfrentamos um acúmulo excessivo de informação. Caixas de e-mail abarrotadas, arquivos sem classificar e um excesso de conteúdo em redes sociais geram uma sensação de opressão mental. O constante bombardeio de dados dificulta a concentração e a tomada de decisões, afetando a produtividade e o bem-estar. Para combater a desordem, é fundamental implementar métodos práticos e simples. O método KonMari, criado por Marie Kondo, propõe conservar só aqueles objetos que gerem alegria. A regra do um entra, um sai ajuda a manter o equilíbrio ao evitar o acúmulo desnecessário. Além disso, o silêncio é uma ferramenta inestimável para avaliar as intenções alheias. Quando deixamos que alguém fale sem interrupção, seu discurso revela mais de si mesmo que qualquer confrontação direta. Numa conversa, quem fala demais costuma mostrar suas verdadeiras intenções, suas inseguranças e seus interesses ocultos. Escutar mais e falar menos nos dá a vantagem de conhecer melhor a quem nos rodeia sem nos expormos desnecessariamente. Ao longo da história, muitos líderes utilizaram o silêncio a seu favor. Marco Aurélio, Gandhi, Nelson Mandela e outros grandes estrategistas
entenderam que o silêncio não é passividade, mas uma forma de controle. Em momentos de crise, em debates políticos ou em negociações cruciais, guardar silêncio pode desestabilizar o oponente, obrigá-lo a revelar mais informação ou inclusive fazer com que reconsidere sua postura. Um silêncio bem colocado é uma mensagem em si mesmo, carregado de significado e estratégia. A paciência é uma aliada fundamental do silêncio. Quando enfrentamos provocações, o instinto imediato costuma ser responder com a mesma intensidade. No entanto, o silêncio nesses momentos não é sinal de debilidade, mas de autocontrole. A paciência nos permite escolher nossas batalhas e evitar nos desgastarmos em discussões desnecessárias. Um momento de silêncio pode nos poupar horas de arrependimento por palavras ditas num arroubo de emoção. Praticar o silêncio consciente na vida diária implica mais que simplesmente não falar. Trata-se de desenvolver uma atitude interna de desapego perante o ruído externo. Em lugar de reagir impulsivamente perante cada estímulo, podemos aprender a respirar, a refletir antes de responder e a valorizar se nossas palavras realmente acrescentam algo ao momento. Este tipo de prática nos ajuda a ser mais conscientes de nosso entorno e de nossas emoções, permitindo-nos atuar com maior clareza e propósito. Na ausência de palavras externas, podemos escutar nossa voz interior. Muitas vezes, o ruído do mundo nos impede conectar conosco mesmos. O silêncio nos permite explorar nossas emoções, entender nossas necessidades e tomar decisões desde um lugar de maior autenticidade. A introspecção é impossível no meio do caos. Por isso, buscar momentos de silêncio é uma maneira de aprofundar em nosso autoconhecimento e bem-estar. No entanto, ainda que o silêncio seja uma ferramenta poderosa, também é fundamental saber quando rompê-lo. Há momentos em que falar é necessário, quando se trata de defender valores, de estabelecer limites ou de proteger alguém de uma injustiça. Aprender a discernir quando o silêncio é a melhor resposta e quando é necessário alçar a voz é uma habilidade essencial na vida. Não se trata de calar sempre, mas de fazê-lo com sabedoria e propósito. O silêncio é uma arte. Nos permite proteger nossa energia, nos comunicarmos de maneira mais efetiva, conhecer melhor os demais e a nós mesmos. Praticá-lo conscientemente transforma a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo e nos outorga um poder sutil, mas imenso. Num mundo onde o ruído predomina, quem domina o silêncio encontra a verdadeira clareza. 10. Não responda a tudo. É fascinante como a vida parece uma série de pequenas batalhas diárias, não é? Desde o café que se derrama pela manhã até o e-mail de trabalho cheio de tarefas absurdas. Mas deixe-me te dizer algo. Nem todas as batalhas são para você. De fato, muitas delas nem sequer merecem sua atenção, e muito menos sua resposta. Se alguma vez você se viu preso em discussões inúteis, ou em situações onde o silêncio poderia ter sido a melhor opção, você sabe exatamente do que eu falo. Aqui é onde entra a filosofia estoica, essa sabedoria antiga que nos convida a nos centrarmos só no que realmente podemos controlar e deixar o resto de lado. Agora bem, por que sentimos a necessidade de responder sempre? Porque vivemos num mundo onde cada palavra parece ter que ser respondida, cada comentário deve ser contestado e cada crítica deve ser refutada. Mas, e se eu te dissesse que nem tudo merece sua energia? Há ocasiões em que o silêncio, essa maravilhosa ferramenta, se converte em sua melhor resposta. Por que perder tempo em discussões que não levam a lugar nenhum, quando você pode simplesmente não participar? É importante entender que nem tudo o que alguém diga ou faça precisa de uma resposta. Há comentários mal intencionados, provocações desnecessárias ou simplesmente gente que desfruta de fazer ruído sem propósito algum. E o que acontece quando você responde? Você se envolve, você se desgasta. Às vezes, a melhor forma de ganhar uma batalha é não lutá-la. Os estoicos entendiam isso muito bem. Não podemos controlar o que outros dizem ou fazem, mas sim como reagimos. Então, por que não praticar a arte de ficar calado? Mas como fazer isso? A chave está em escolher suas batalhas. Nem todas as opiniões críticas ou comentários requerem uma réplica. Escolha as discussões que realmente valem a pena, aquelas que te ajudarão a crescer ou que realmente têm um impacto em sua vida. O resto simplesmente deixe passar.
Se alguém te provoca por um comentário bobo, realmente vale a pena se desgastar por isso? Claro que não. Afinal de contas, o silêncio tem uma poderosa virtude: o controle sobre si mesmo. É o reconhecimento de que nem sempre você tem que ser parte do ruído. Às vezes, as melhores decisões não são as que você toma no meio da agitação, mas as que toma quando você para respirar e pensa: vale a pena este intercâmbio? Se a resposta for não, então não perca seu tempo. A verdadeira sabedoria é saber quando calar. Aprender a ficar calado é uma das melhores habilidades que você pode cultivar. Não se trata de ser submisso, nem de evitar conflitos a todo custo. Trata-se de reconhecer o que realmente importa e o que não. Ao final, só você tem o controle sobre sua paz mental. Então, da próxima vez que você se vir tentado a responder a algo que não vale a pena, lembre-se, às vezes o silêncio é sua melhor resposta, como dizia Marco Aurélio em suas meditações. Quem domina sua língua, domina seu destino. O silêncio, longe de ser uma simples ausência de palavras, é uma ferramenta poderosa que, utilizada com sabedoria, pode se converter numa estratégia de poder. Num mundo onde o imediatismo e a hipercomunicação dominam as interações, quem sabe calar no momento oportuno possui uma vantagem estratégica sobre quem reage impulsivamente. Cada palavra que pronunciamos implica um investimento de energia emocional. Responder a cada crítica, cada provocação ou cada comentário desnecessário é desgastante e, em muitas ocasiões, improdutivo. A capacidade de selecionar o que merece nossa atenção e o que é melhor ignorar é uma mostra de autocontrole e maturidade emocional. Nem tudo merece uma resposta, e muitas vezes o maior ato de poder é eludir uma confrontação desnecessária. Para diferenciar entre uma resposta necessária e uma dispensável, é útil nos perguntarmos: mudará em algo esta discussão se eu intervir? Question: esta pessoa realmente está disposta a escutar, ou só busca provocar? Minha resposta acrescentará valor, ou só alimentará uma disputa? Estas simples perguntas podem evitar que caiamos em diálogos vazios ou em debates que só drenam nossa energia sem produzir nenhum benefício real. Nas relações pessoais, o silêncio pode ser mais contundente que qualquer palavra. Quando alguém tenta te manipular, te provocar ou impor seu ponto de vista, não lhe dar o reconhecimento de uma resposta pode ser a maneira mais efetiva de neutralizar sua influência. A ausência de reação não é debilidade, mas uma forma de reafirmar seu controle sobre a situação. Em lugar de ser arrastado pela inércia da confrontação, você escolhe manter seu centro e sua paz. As reações emocionais impulsivas, em troca, podem jogar contra nós. No calor do momento, é fácil dizer coisas das quais logo nos arrependemos, reagir de maneira exagerada ou dar informação que pode ser usada contra nós. Praticar a pausa antes de falar nos permite avaliar a situação com clareza e responder desde um lugar de fortaleza, em lugar de debilidade. Ao longo da história, grandes líderes demonstraram o poder do silêncio. Marco Aurélio, Epicteto e outros pensadores estoicos promoviam a ideia de não reagir perante provocações desnecessárias. Sabiam que o domínio da palavra começa com o domínio do silêncio. Em tempos mais recentes, figuras como Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela usaram o silêncio como uma ferramenta de resistência e poder. Compreenderam que a força nem sempre está na resposta imediata, mas na capacidade de esperar, observar e atuar só quando realmente é necessário. No entanto, na sociedade atual, onde a superexposição e a necessidade de opinar sobre tudo parecem a norma, o silêncio pode ser interpretado erroneamente como debilidade ou indiferença. Em redes sociais, se espera que reajamos a cada notícia, comentário ou crítica. Mas quem consegue resistir a essa pressão e manter sua própria autonomia comunicativa são os que realmente dominam seu discurso. Não reagir por impulso é um ato de rebeldia contra uma cultura que premia o imediatismo acima da reflexão. Para desenvolver esta capacidade de resistência emocional, é fundamental treinar a paciência e a tolerância perante a provocação. A filosofia estoica sugere práticas como a visualização negativa, antecipar cenários em que seremos desafiados para nos prepararmos mentalmente, a respiração consciente e a postergação da resposta.
Estas técnicas nos ajudam a nos fortalecermos emocionalmente e a não cair em armadilhas que nos afastam de nossos objetivos. O silêncio também é uma ferramenta de introspecção. Não responder de imediato nos dá o tempo necessário para processar a informação e tomar melhores decisões. Frequentemente, as respostas impulsivas nos conduzem por caminhos equivocados, enquanto que o silêncio nos permite avaliar opções com maior clareza e atuar desde a estratégia em lugar da reação. Finalmente, na resolução de conflitos, o silêncio pode gerar um efeito poderoso. Ao nos abstermos de responder a uma provocação ou a uma acusação injusta, deixamos que a outra pessoa se confronte com suas próprias palavras. A ausência de confrontação pode gerar no outro uma reflexão mais profunda que qualquer argumento que possamos oferecer. Em muitos casos, o peso do próprio discurso recai sobre quem o pronuncia, e o silêncio se converte no melhor espelho para que o outro veja suas próprias incoerências. Aprender a usar o silêncio como estratégia de poder não significa nunca falar nem evitar toda confrontação, mas escolher conscientemente quando, como e para que nos comunicarmos. É compreender que nem tudo merece nossa energia e que muitas vezes o verdadeiro poder reside na capacidade de calar quando é necessário. Nesse espaço de quietude, onde não se responde por impulso mas por decisão, se encontra a verdadeira fortaleza. 11. Não explique demais. Na arte da comunicação, as palavras são como pinceladas numa tela. Cada uma deve estar colocada com intenção, sem saturar a imagem com detalhes desnecessários. Explicar demais é um hábito que, ainda que possa parecer inofensivo ou inclusive útil, frequentemente é um reflexo de insegurança mais que de clareza. Quando sentimos a necessidade de justificar constantemente nossas ações, de oferecer explicações longas e detalhadas, o que realmente transmitimos é uma falta de confiança no que dizemos e fazemos. As pessoas sábias compreenderam que as palavras têm peso e que uma mensagem breve e clara gera mais impacto que um discurso extenso, cheio de matizes supérfluos. Não se trata de ser seco ou distante, mas de saber quando falar e quando deixar que o silêncio faça seu trabalho. O silêncio, longe de ser um vazio incômodo, é uma forma de comunicação em si mesmo. Permite que o dito tenha tempo de assentar, de ser absorvido pela outra pessoa, sem a distração de esclarecimentos desnecessários. Em muitas situações, ao nos sentirmos questionados, entramos num modo defensivo e começamos a explicar demais. Fazemos isso por medo da desaprovação, pela necessidade de sermos entendidos ou simplesmente por costume. No entanto, é fundamental nos darmos conta de que nem todas as perguntas exigem uma resposta extensa. Muitas vezes, as pessoas perguntam por simples curiosidade, não porque realmente necessitem cada um dos detalhes. Aprender a responder com precisão, sem sobrecarregar a mensagem, é uma mostra de autoridade e segurança. Um líder, um mestre, um sábio não desperdiça palavras. Sabe que no mundo da comunicação, o que se deixa sem dizer frequentemente tem mais poder que o que se verbaliza em excesso. Se o que você diz é claro, não necessitará ser explicado uma e outra vez. E se alguém insiste em não compreender, em muitos casos, é porque não quer fazê-lo. Frequentemente nos encontramos explicando demais porque cremos que, se dermos contexto suficiente, conseguiremos mudar a percepção dos demais sobre nós ou sobre nossas decisões. Mas a realidade é que quem já decidiu te mal interpretar o fará não importa quantos argumentos você ofereça. Quem quer entender, entenderá com poucas palavras. Quem não quer fazê-lo, não mudará de opinião ainda que você dedique horas de explicações. Por isso, aprender a confiar na solidez de nossas palavras e na clareza de nossas ações é essencial. A segurança não se demonstra com justificativas intermináveis, mas com a firmeza de quem não sente a necessidade de explicar cada detalhe. Quando falamos com clareza e com convicção, deixamos menos espaço para a dúvida e transmitimos uma autoridade natural. Cultivar esta habilidade implica aprender a reconhecer os momentos em que o silêncio é mais poderoso que uma palavra, em que uma resposta breve mas precisa é mais efetiva que um discurso extenso. Às vezes, um olhar, um gesto ou um simples "assim é" podem ser mais eloquentes que qualquer explicação detalhada. Elimine a necessidade de explicar demais.
Diga o necessário, com clareza e confiança, e deixe que a mensagem faça seu trabalho. O silêncio é uma ferramenta poderosa na comunicação, frequentemente mais eloquente que as palavras mesmas. Na persuasão, os grandes oradores entendem que as pausas estratégicas não só enfatizam suas ideias, mas que criam um espaço onde a audiência pode assimilar a profundidade da mensagem. Um discurso sem pausas se converte numa torrente de palavras que corre o risco de perder seu impacto. Em troca, uma pausa bem colocada pode fazer com que uma simples frase ressoe na mente do ouvinte, muito depois de ter sido pronunciada. A economia da linguagem é uma qualidade essencial na liderança. Os líderes efetivos sabem que a precisão na comunicação é mais valiosa que a verbosidade. Num mundo saturado de informação, cada palavra conta, e a redundância não só é desnecessária como contraproducente. Quando um líder expressa uma ideia de forma clara e concisa, transmite confiança e autoridade. Não há necessidade de adornos nem de explicações excessivas. A clareza em si mesma é uma declaração de segurança. A necessidade de se explicar constantemente costuma estar ligada à ansiedade. Quando uma pessoa sente a urgência de justificar cada ação ou decisão, frequentemente é um reflexo de insegurança emocional. O medo de ser mal interpretado ou julgado leva a um excesso de palavras que, longe de aclarar a mensagem, a debilitam. A segurança em si mesmo permite a comodidade com o silêncio e a certeza de que não é necessário validar cada pensamento perante os demais. É crucial distinguir entre clareza e sobreexplicação. Uma mensagem bem estruturada oferece a informação necessária sem exceder em detalhes irrelevantes. A sobreexplicação, em troca, dilui o ponto central e pode chegar a frustrar quem escuta. A chave está em confiar na capacidade do outro para entender sem necessidade de detalhar tudo minuciosamente. Uma comunicação efetiva é aquela que deixa espaço para a interpretação e a reflexão. O excesso de palavras dilui o impacto de qualquer mensagem. A história está cheia de discursos breves que mudaram o curso dos acontecimentos. Umas poucas palavras bem escolhidas podem ter um peso imenso, enquanto que uma explicação longa e detalhada pode perder força em sua própria extensão. A concisão não significa falta de profundidade, mas a habilidade de transmitir o essencial sem distrações desnecessárias. Neste sentido, a resposta breve tem um poder particular. Uma resposta curta, mas firme, pode ser mais convincente que um argumento elaborado. A clareza e a segurança nas palavras geram confiança no ouvinte. Um sim ou um não ditos com convicção podem transmitir mais significado que uma justificativa extensa. Quem domina a arte da síntese na comunicação mostra domínio sobre seu próprio pensamento. Nas relações pessoais, a economia da linguagem também tem um papel importante. A necessidade de justificar cada ação ou decisão pode ser um sinal de falta de confiança em si mesmo. Se explicar em excesso não só cansa o outro, como transmite a sensação de estar buscando aprovação constante. Em troca, atuar com segurança e deixar que os fatos falem por si mesmos fortalece a percepção de uma personalidade firme e confiável. A ambiguidade estratégica é um recurso valioso na comunicação. Nem toda afirmação precisa ser detalhada ao extremo. Às vezes, deixar espaço para a interpretação pode ser uma tática poderosa. Na arte da persuasão, uma mensagem que convida à reflexão costuma ser mais efetiva que uma que explica tudo de maneira explícita. Isto permite que o ouvinte participe ativamente no processo de compreensão e faça seu o significado das palavras. As melhores lições são aquelas que se deixam à reflexão. Um discurso conciso e profundo desperta a curiosidade e o pensamento crítico. Quando uma ideia se apresenta de forma breve, mas impactante, a audiência se vê obrigada a preenchê-la com sua própria interpretação. Neste sentido, as palavras se convertem em sementes que germinam na mente do receptor, em lugar de serem simples enunciados consumidos e esquecidos. Por último, a autoconfiança ao falar é o fundamento de uma comunicação efetiva. Quem crê no que diz, não sente a necessidade de adorná-lo com explicações desnecessárias. A segurança na própria mensagem se percebe na firmeza do tom, na ausência de justificativas supérfluas
e na capacidade de permitir que o silêncio faça sua parte. A verdadeira persuasão não se consegue com quantidade de palavras, mas com a força que reside em sua precisão e na intenção com a que são pronunciadas. Na era digital, as redes sociais têm amplificado esse ciclo de comparação a níveis massivos. Essas plataformas, projetadas para captar nossa atenção, se baseiam em mostrar o melhor da vida das pessoas. As fotos perfeitas, os momentos ideais, as experiências impressionantes. Tudo parece ser um reflexo de vidas perfeitamente cuidadas e livres de problemas. Mas essa distorção da realidade pode ter efeitos devastadores em nossa percepção de nós mesmos. A constante exposição à vida dos outros, filtrada e polida, pode nos fazer sentir como se estivéssemos perdendo o jogo da vida. É fácil cair na armadilha de pensar que os outros têm uma vida mais bem-sucedida, mais feliz, mais emocionante ou mais perfeita do que a nossa. Mas essa visão superficial ignora os momentos de luta, as imperfeições e as incertezas que todos enfrentamos em nossa vida cotidiana. Ao compararmos nossa realidade crua com as versões idealizadas dos outros, nos prendemos em uma espiral de insatisfação que nunca nos levará à paz interior. Um tipo de comparação ainda mais insidioso é a que fazemos com nosso idealizado eu do futuro. Esse tipo de comparação nos leva a olhar constantemente para onde queremos chegar, em vez de valorizar o que já alcançamos. A ideia de quem queremos ser é uma força poderosa, mas quando se transforma em uma medida constante do que nos falta, pode gerar uma ansiedade insuportável. Em vez de ser uma fonte de motivação, essa comparação pode se transformar em uma ferramenta de autocrítica destrutiva. Nos focamos no que não alcançamos, no que ainda não conquistamos, e isso nos afasta de celebrar o processo. Em vez de ser um estímulo para a melhora pessoal, transforma-se em uma fonte de insegurança. É fundamental reconhecer quando essa comparação já não é útil e se transforma em uma armadilha que nos impede de avançar com confiança em nosso caminho. Um dos passos mais importantes para nos libertarmos da comparação constante é aprender a nos aceitarmos tal como somos. A autoaceitação não significa nos conformarmos com nossa situação atual ou deixarmos de buscar o crescimento pessoal, mas sim reconhecer e abraçar nossas fortalezas e fraquezas. Esse ato de aceitação nos permite construir uma base sólida sobre a qual podemos trabalhar para melhorar, sem depender da validação externa ou do julgamento dos outros. Ao nos aceitarmos, deixamos de nos ver como algo incompleto que precisa da validação de outros para se sentir valioso. A autoaceitação nos liberta da necessidade de nos compararmos constantemente com a vida dos outros. É um ato de amor próprio que nos permite nos centrarmos em nossa própria evolução e progresso, sem nos distrairmos com as conquistas ou fracassos alheios. É comum pensar que se comparar com os outros pode nos inspirar a melhorar. A ideia de que a competição pode ser um motor para o sucesso é popular, mas a realidade é que essa competição frequentemente se disfarça de ciúme ou insegurança. Em vez de ser uma fonte de motivação saudável, pode gerar uma constante sensação de insuficiência. É possível transformar essa competição em uma fonte positiva de inspiração se mudarmos nossa perspectiva. Em vez de ver os outros como rivais, podemos aprender com suas conquistas e usá-las como exemplos do que é possível alcançar. Essa transformação acontece quando deixamos de ver a vida como uma corrida na qual temos que ganhar a todo custo e começamos a vê-la como um caminho onde todos podemos aprender e crescer no nosso próprio ritmo. Imagine Clara, uma mulher que durante anos viveu presa no ciclo da comparação. Cada vez que via as conquistas dos outros, sentia que algo lhe faltava. Não só se comparava com amigos ou conhecidos, mas também com figuras públicas, influenciadores e personagens que seguiam uma vida idealizada nas redes sociais. Durante muito tempo, essa comparação a deixou com um sentimento constante de insatisfação. Mas um dia, Clara decidiu fazer uma pausa. Refletiu sobre sua vida e percebeu que não podia seguir medindo seu valor através da lente dos outros. Começou a praticar a gratidão, reconhecendo o que já havia conquistado. Se focou no seu próprio crescimento e deixou de buscar a validação externa. Com o tempo, descobriu que a paz interior não se encontra na comparação, mas na aceitação e no amor próprio.
Celebrar essas vitórias cotidianas não só melhora nossa autoestima, mas nos ajuda a manter uma perspectiva positiva. Em vez de nos focarmos no que nos falta, começamos a nos centrar no que já conquistamos, o que nos permite seguir avançando com motivação e gratidão. Finalmente, uma das formas mais poderosas de nos libertarmos da comparação é redefinir o que significa o sucesso para nós. Frequentemente, nos comparamos com os outros porque não temos uma definição clara do que o sucesso significa para nós mesmos. Sem uma visão clara de nossas próprias metas e valores, é fácil cair na armadilha de medir nosso progresso em função do que os outros fazem. O sucesso pessoal não deve ser medido por parâmetros externos, como a quantidade de seguidores em redes sociais ou o reconhecimento público. O verdadeiro sucesso se encontra em alcançar nossas próprias metas e viver de acordo com nossos próprios valores. Ao estabelecermos nossas próprias definições de sucesso, podemos deixar de nos comparar e começar a desfrutar do processo de crescimento pessoal. Em conclusão, libertar-se do ciclo destrutivo da comparação é um passo crucial para viver uma vida autêntica e plena. Ao nos focarmos em nosso próprio caminho, nos aceitarmos tal como somos e celebrarmos nossas pequenas vitórias, podemos encontrar a paz interior e o verdadeiro sentido do sucesso pessoal. 12. A vantagem de ser imprevisível. Na vida, existe uma força sutil e poderosa que se revela na capacidade de não ser totalmente previsível. Quando se aprende a reservar parte de si mesmo, a escolher cuidadosamente o momento de cada palavra, se descobre uma arte quase ancestral. A arte de deixar que o mistério faça seu próprio trabalho. Falar sem pausa pode parecer, à primeira vista, a expressão de sinceridade e abertura. No entanto, na realidade, expor cada pensamento sem filtros equivale a revelar as cartas de uma partida antes do tempo, entregando ao mundo uma imagem incompleta da complexidade interior que cada ser possui. Nesse espaço sagrado que se cria ao calar, se esconde um poder que transcende o cotidiano e se converte num símbolo de fortaleza e sabedoria. O silêncio, longe de ser uma ausência de comunicação, se transforma numa linguagem própria, uma declaração de que o mais importante reside naquilo que se escolhe não dizer. É nessa pausa deliberada, nesse instante de reflexão e reserva, onde se gera um halo de mistério que incita ao respeito e à admiração. As pessoas que dominam o equilíbrio entre a palavra e o silêncio conseguem estabelecer uma presença única, na que cada gesto e cada pausa cobram um significado profundo. Assim, a capacidade de não ser previsível se converte numa barreira natural contra a manipulação, pois quem se aproxima de nós se depara com um enigma que desafia a interpretação fácil e lhes obriga a reconhecer a complexidade que nos define. Nas interações humanas, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, é frequente que quem domina a arte da discrição ganhe uma vantagem quase inestimável. Não revelar todos os pensamentos nem todas as emoções de maneira imediata permite que o interlocutor se sinta atraído pela incerteza, que deseje decifrar o pano de fundo oculto em cada silêncio. Este halo de mistério se traduz em respeito, porque é impossível subestimar alguém que, ao mesmo tempo que comunica o essencial, guarda zelosamente o resto de seu universo interior. O silêncio, bem empregado, é tão eloquente como a palavra, e nesse jogo sutil, o verdadeiro poder reside em saber quando deixar que a voz interior fale através da quietude. A capacidade de se manter enigmático não é um sinal de debilidade nem de desinteresse, mas uma declaração de autonomia perante a necessidade de aprovação ou compreensão total por parte dos demais. Trata-se de uma estratégia de autodefesa e de autoconhecimento que permite construir uma identidade robusta, imperturbável perante as interpretações simplistas e a manipulação. Ao optar por comunicar só o essencial, se convida os demais a participar na construção da mensagem, a buscar e a imaginar, deixando que sua própria percepção colabore na narrativa. Este intercâmbio, quase mágico em sua dinâmica, permite que cada conversa se converta num cenário onde o mistério atua como protetor e, ao mesmo tempo, como potencializador da influência. O poder da discrição se estende além da simples comunicação. É um modo de viver que prioriza a qualidade sobre a quantidade, a profundidade sobre a superficialidade.
Num mundo saturado de informação e em que cada palavra parece estar à venda, cultivar a arte do silêncio se converte num ato de rebelião e autenticidade. É a manifestação de uma segurança interna que não necessita de constantes justificativas, mas que se expressa na firmeza de saber que, em ocasiões, o não dito tem o mesmo peso, ou inclusive maior, que o expresso de forma explícita. Ao manter intacta uma parte de si mesmo, se preserva a essência, se fortalece a identidade e se impede que o entorno configure uma imagem que não se corresponde com a realidade interna. Em última instância, ser imprevisível se revela como uma estratégia integral de desenvolvimento pessoal. É a forma de transformar cada interação numa experiência enriquecedora, na que o enigma pessoal não é um obstáculo, mas uma ponte rumo a uma maior compreensão de si mesmo e do mundo que nos rodeia. Ao aprender a comunicar só o essencial, deixamos que a intriga se converta numa aliada e permitimos que quem cruza em nosso caminho se depare com a oportunidade de descobrir pouco a pouco a riqueza de uma mente que se resiste a ser completamente decifrada. Esta reserva consciente não só protege das manipulações externas, mas também nutre uma autoconfiança que, ao final do dia, se manifesta no respeito que outros sentem perante a complexidade e a profundidade de uma existência autêntica e cuidadosamente reservada. Desde tempos imemoriais, o mistério tem sido uma ferramenta poderosa de influência. Figuras históricas e líderes utilizaram a arte do inescrutável para cativar as massas, manter o controle e projetar uma imagem de domínio. Napoleão Bonaparte, por exemplo, era célebre por sua capacidade de manter em suspense seus generais, nunca revelando completamente suas intenções até o último momento. Do mesmo modo, Nikola Tesla cultivava uma aura de mistério ao redor de seu trabalho, gerando expectativa e curiosidade no mundo científico. A imprevisibilidade em suas ações contribuía a seu carisma, fazendo com que fossem percebidos como figuras excepcionais e enigmáticas. A atração humana rumo ao desconhecido é inata. O que não se entende gera intriga e magnetismo. O cinema, a literatura e a música exploraram esta fascinação desde sempre. Um personagem com um passado oculto, uma melodia interrompida no momento justo, uma história que deixa perguntas sem responder. Na vida real, as pessoas que manejam o mistério com inteligência costumam gerar uma aura atrativa ao seu redor, mantendo o interesse de quem os rodeia sem necessidade de se sobreexplicar. No âmbito social, o silêncio é uma das armas mais efetivas dentro da estratégia pessoal. Não reagir imediatamente em conversas difíceis outorga uma vantagem psicológica. Quem domina o silêncio tem o controle do diálogo. Um momento de pausa numa discussão pode fazer com que a outra pessoa revele mais do que pretendia, ou inclusive que modifique sua postura pela incomodidade da espera. No entanto, é crucial diferenciar entre o silêncio reflexivo e o evasivo. O primeiro demonstra profundidade e domínio da situação, enquanto que o segundo pode ser percebido como uma falta de respostas ou uma mostra de debilidade. Em negociações e conflitos, a imprevisibilidade se converte num fator-chave. Um indivíduo que não é facilmente previsível tem maior margem de manobra, já que evita ser encaixotado em padrões que os demais podem explorar contra si. No entanto, esta imprevisibilidade deve ser manejada com cuidado. Não se trata de ser errático, mas de gerar a suficiente incerteza para manter o controle sem perder a confiança de quem nos rodeia. Uma resposta inesperada no momento oportuno pode mudar o curso de uma situação, rompendo esquemas pré-estabelecidos e pegando de surpresa quem acreditava ter o controle. O mistério também é uma forma de autoconhecimento. Quem pratica a discrição não só protege sua identidade, mas evita ser reduzido a uma imagem fixa pelos demais. A tendência a revelar demais sobre si mesmo pode ser prejudicial, já que facilita que outros nos encaixotem em percepções limitadas. A introspecção e o desenvolvimento de uma visão própria do mundo requerem certo grau de reserva, permitindo que o pensamento evolua sem a constante influência externa. Na comunicação, a arte da pausa pode marcar a diferença entre um discurso efetivo e um esquecível. Grandes oradores sabem que o silêncio no momento justo é mais poderoso que uma frase dita com pressa. Uma pausa bem colocada gera expectativa, reforça o impacto de uma ideia
e permite que a mensagem penetre com maior profundidade. Em contraste, falar sem parar transmite ansiedade e insegurança. A paciência é fundamental para gerar intriga e fazer com que as palavras sejam esperadas com atenção. A imprevisibilidade também é uma ferramenta de autodefesa. Num mundo onde a manipulação é uma realidade constante, não ser um livro aberto é uma forma de proteção. 3. Acalma antes de falar. Num mundo onde a rapidez é frequentemente confundida com eficácia, onde as respostas se exigem imediatas e o silêncio parece um vazio incômodo, aprender a fazer uma pausa antes de falar é uma arte que poucos dominam. No entanto, nessa calma prévia à resposta se esconde um poder imenso: a capacidade de escolher o que dizer, como dizê-lo e, sobretudo, se é necessário dizer algo em absoluto. Calar uns segundos antes de responder não é um sinal de debilidade, mas de fortaleza interna. A mente, presa no turbilhão de emoções, costuma reagir impulsivamente perante as palavras alheias. Uma frase mal interpretada, um tom desafiante ou uma acusação injusta podem acender o rastilho de uma reação visceral que, se tivesse sido esperado uns segundos mais, nunca teria visto a luz. E é que o arrependimento, mais que pelas palavras não ditas, costuma vir por aquelas que escaparam sem filtro, arrastadas pela maré do momento. O silêncio é um recurso poderoso e, em muitas ocasiões, é a resposta mais inteligente. Nesses segundos de aparente inação, a mente encontra espaço para processar o que acaba de escutar, para separar o relevante do supérfluo, para descobrir a intenção por trás das palavras alheias. Não é só questão de pensar antes de falar, mas de sentir antes de responder. Porque nessa pausa, as emoções têm oportunidade de assentar, de se transformar, de se diluir se for necessário. O que parecia uma ofensa pessoal, com um pouco de tempo, pode se revelar como uma simples projeção do outro. O que parecia uma provocação pode não necessitar resposta alguma. Responder desde a calma não só evita mal-entendidos, mas também transmite inteligência e autocontrole. Quem fala sem pressa, com palavras medidas e tom sereno, exerce uma influência que vai além do conteúdo de seu discurso. A serenidade se impõe sobre o alvoroço. A pausa capta a atenção melhor que a pressa. No diálogo, aquele que não necessita levantar a voz para ser escutado é quem realmente domina a conversa. Porque as palavras pronunciadas com serenidade têm um peso que a reação impulsiva nunca poderá igualar. O ego, por outro lado, é um inimigo silencioso que se esconde por trás da necessidade de responder rápido e com veemência. É o ego que nos empurra a ter a última palavra, a nos defendermos ainda que não haja um ataque real, a demonstrar que sabemos mais, que temos razão, que somos mais fortes. Mas o silêncio é o antídoto contra o ego. Calar uns segundos é um ato de humildade e de segurança em si mesmo. É compreender que nem tudo merece uma resposta imediata, que nem tudo é uma batalha a ganhar. Nessa pausa estratégica, o ego perde força e a verdadeira inteligência emocional toma o controle. Não reagir imediatamente é um ato de poder e confiança. A pessoa que tira seu tempo antes de falar demonstra que não é escrava de seus impulsos nem das expectativas alheias. Não teme o vazio de uns segundos de silêncio, porque entende que nessa pausa se constrói a verdadeira liderança. A pausa não é um sinal de dúvida, mas de domínio sobre si mesmo. É a diferença entre alguém que se deixa arrastar pelo momento e alguém que escolhe com consciência cada uma de suas palavras. Em última instância, a calma antes de falar é um presente, não só para si mesmo, mas também para quem nos rodeia. Nos permite construir relações mais sadias, baseadas na compreensão e não na reação. Nos dá a oportunidade de entender melhor os demais e de nos expressarmos com clareza, sem sermos escravos de nossas emoções do instante. Nos brinda o poder de escolher nossas batalhas e de decidir quando o silêncio diz mais que qualquer palavra. Porque no silêncio prévio a uma resposta se esconde a verdadeira sabedoria. Em um mundo onde a instantaneidade domina nossas interações, a pausa emerge como uma ferramenta poderosa de persuasão. Na comunicação, o silêncio não é uma ausência, mas sim uma presença carregada de significado. Quando bem empregado, ele pode potencializar discursos, melhorar a clareza mental e fortalecer nossa influência sobre os outros.
O uso estratégico do silêncio na persuasão é uma arte dominada pelos grandes líderes. Em seus discursos, figuras como Martin Luther King Jr. ou Barack Obama souberam utilizar pausas para enfatizar suas palavras e gerar impacto emocional. Essas pausas permitem que a mensagem ressoe na mente do ouvinte, dando-lhe tempo para assimilar seu significado e conectar-se com a emoção subjacente. A comunicação eficaz não se baseia apenas no que é dito, mas em como se diz e nos momentos em que se escolhe não dizer nada. Sob uma perspectiva neurocientífica, a pausa tem efeitos significativos no cérebro. Quando dedicamos um momento antes de responder, ativamos o córtex pré-frontal, a região responsável pela tomada de decisões racionais. Essa pausa reduz a influência das respostas impulsivas geradas na amígdala, a parte do cérebro associada às emoções e à reação imediata. A calma que o silêncio proporciona nos permite tomar decisões mais acertadas e evitar conflitos desnecessários. Em vez de reagir, respondemos de maneira consciente e estratégica.